Em Atos capítulo 2, nós temos o texto base para a nossa reflexão de hoje. Ao abrir essa segunda semana, nós vamos falar sobre sermos cheios do Espírito Santo. O texto nos diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O foco desse dia de hoje é poder do alto. Nós falamos na semana passada sobre estarmos rendidos ao Espírito Santo e essa semana falaremos sobre sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito. E tudo isso numa jornada de capacitação do Espírito. É o tema central do nosso jejum. Capacitados pelo Espírito. Capacitação para exercermos o chamado que Deus nos chamou para exercer. E sermos cheios do Espírito é essencial, porque não vamos operar de nós mesmos. E é importante entender que tudo isso tem a ver com o poder que vem do alto. Poder. Esse texto que lemos em Atos capítulo 2 é, na verdade, o cumprimento de uma promessa que Jesus fez aos discípulos no capítulo anterior, capítulo 1 de Atos. E eu quero ler contigo, porque essa promessa de Jesus é verdadeiramente poderosa. Capítulo 1, versículo 4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis, ou em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria e até aos confins da terra. Queridos, essa promessa de Jesus que se cumpre no capítulo 2 de Atos, que lemos agora há pouco, ela diz respeito justamente ao propósito de sermos chamados por Ele para sermos suas testemunhas. E Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas e vocês receberão poder para isso. Essa palavra poder aqui do grego, ela é a palavra dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Poder explosivo, poder inerente, poder que reside em alguma coisa pela virtude de sua natureza. É isso que essa palavra significa, poder que vem do alto, que está disponível para que nós sejamos testemunhas eficazes de Jesus. É muito importante que compreendamos que a experiência que estamos almejando viver como testemunhas de Cristo, verdadeiras, não é apenas uma experiência de clareza de raciocínio, não é apenas uma experiência de cognição ou de compreensão ou de comunicação. Essa experiência também é uma experiência de poder, de manifestação de poder espiritual, sobrenatural. Por isso que esse jejum é tão importante para a Igreja do Senhor. Porque o jejum ele nos abre para essa dimensão, para essa atmosfera de manifestação do poder de Deus. Ele nos abre para essa experiência de Pentecostes. Uma experiência da manifestação do poder sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Entendendo que sermos igreja, para sermos testemunhas de Jesus, é necessário que experimentemos e sejamos canais dessa manifestação do poder de Deus através das nossas vidas. Entendendo que o poder de Deus não se manifesta apenas em nós, mas sim também através de nós. E o poder é necessário. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos no primeiro século: esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos deste poder.
porque vocês precisam caminhar neste poder para serem minhas testemunhas de forma eficaz. E esse poder está disponível para nós, como Igreja do Senhor, desde o primeiro século. Não devemos ter uma experiência cristã, evangélica, sem buscar, sem desejar, sem ter a expectativa de que o poder de Deus possa agir através das nossas vidas. Por isso começamos na semana passada falando sobre rendição ao Espírito. Porque para viver neste poder é necessário estar rendido a Ele. Tudo aquilo que falamos na semana passada é um pré-requisito para que possamos realmente experimentar este poder. Agora, meu irmão, é necessário que nós tenhamos essa expectativa, desejar sermos canais da manifestação do poder de Deus a cada momento do nosso dia. Viver com essa ousadia e com essa expectativa, entendendo que o poder de Deus não se manifesta apenas nesse ambiente, porque esse ambiente não é a igreja somos nós somos o corpo de Cristo. Então, aonde quer que você esteja, aí é lugar para a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Enquanto estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, os milagres, a manifestação do poder de Deus, ela pode acontecer através de nós. Tenha essa expectativa, tenha esse anseio, tenha esse desejo. Por isso, eu quero desafiá-lo neste momento e ao longo deste dia, ao longo deste jejum e após o fim desse jejum, continuarmos com este anseio nos nossos corações. E sempre nos fazermos a seguinte pergunta: de quais formas o poder do Espírito pode ser manifesto através das nossas vidas? E isso vai nos impulsionar a um novo nível de ousadia no Senhor, para orarmos de forma intencional e manifestarmos a vontade de Deus na terra. Eu te aconselho que ao longo desses dias, a começar por hoje, você ore diariamente com as mãos abertas diante do Senhor, pedindo que a sua vida seja um ponto de manifestação do poder de Deus na terra. Se coloque disponível para isso, porque quando estamos rendidos ao Espírito, seremos sim um canal da manifestação do seu poder. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, como canal de bênção para as pessoas à nossa volta. Para que sejamos, ó Deus, realmente usados pelo Senhor para a manifestação do Teu poder. Ó Deus, encha-nos com Teu Espírito e manifesta, Senhor Deus, as Tuas obras poderosas através de nós. Ó Pai, que isso venha produzir em nós um novo nível de ousadia e de experiências sobrenaturais do Teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus, ativa-nos nos Teus dons e faça-nos experimentar o que realmente significa ser testemunhas de Jesus Cristo na terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba este poder sobre a sua vida. Saiba que o Espírito Santo de Deus está em ti e operará através de ti. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.